Olá, um saravá muito fraterno a todos e a todas. Sou o Pai Caetano de Oxóssi e estamos aqui no terreiro de Umbanda, Luz, Amor e Paz, a cabana do Pai Tobias de Guiné. E vamos dar continuidade a falarmos sobre o que é Umbanda. Se você não assistiu o vídeo 1 e quiser assisti-lo, está na descrição deste o link para você poder apreciar, duvidar, fazer os seus questionamentos sobre um tema tão importante que define a nossa fé. Falar o que é Umbanda, e eu dizia naquele primeiro vídeo, é falarmos sobre aquilo que nós professamos enquanto nossa profissão de fé. O que é Umbanda? Religião, caminho, a magia da transformação interior, que é o que nós mais ou menos adentramos. Mas quando toda vez que fala-se sobre o que é Umbanda, encontramos uma palavrinha chamada sincretismo, ou sincrética. A Umbanda é uma religião sincrética. A Umbanda pratica, de certa forma, o sincretismo religioso. E o que é sincretismo? Por que a gente vai falar de sincretismo sem entender o que é? Fica difícil. Então a primeira coisa é pensarmos, sincretismo é a união de elementos diferentes, distintos, formando algo novo. E especialmente quando se fala de religião, é unir culturas, dogmas, doutrinas, crenças, religiões diferentes, dando a ela uma nova interpretação e construindo a partir disso uma nova religião. Percebam que eu junto fés, doutrinas, conjunto de normas e regramentos diferentes, distintos, junto essas normas e construo algo novo. Não é? Novas interpretações de novas fés. Por isso que nós falamos que a Umbanda é uma religião sincrética. E ao falar isso, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é, ou são, as imagens dos santos da Igreja Católica Apostólica Romana presentes em alguns terreiros, como no nosso. Você vai encontrar no PG ou no altar, às vezes a imagem de Santa Bárbara, por exemplo, e lá a pessoa vai falar, esta representa Iansã. Aí você vai encontrar São Jerônimo, ou São João Batista, ou São Pedro, ou São Judas Tadeu, e lá vai ter a representação de Xangô. São Sebastião, Oxóssi, São Jorge, Ogum, e assim por diante. E as pessoas entendem, isso é o sincretismo. Não é. Esta é a menor parte, se é que ela é uma parte do sincretismo. Por quê? Porque como nós falávamos do que são os orixás, nós temos a convicção que o orixá é o próprio Deus em movimento. É a força celestial, cósmica, da criação do universo. Então Xangô não é um espírito, não é um ser. Ele é toda a força divina no movimento da harmonia, do equilíbrio, da justiça. Logo, não pode ser um santo, um homem ou uma mulher. Mesmo que eu sou um filho de Oxóssi, e minha missão maior enquanto espírito é regressar ao Criador, ou seja, iluminar esta chispa divina e deixar ela me iluminar de tal forma que eu me torne o orixá. Mas eu me tornando orixá, eu deixei de ser Caetano e passo a ser Oxóssi. Portanto, Oxóssi não é um, sim o todo. Então, quando nós falamos que existe o sincretismo nos santos, nós estamos equivocados. Por isso, apesar de eu achar muito bonita uma cantiga que existe em vários terreiros, eu, por exemplo, não a considero como uma cantiga válida, que é chamada A Grande Luz. Né? Santos e orixás são a mesma coisa. Uns chamam São Sebastião, outros chamam de Oxóssi. Na verdade, não é. O sincretismo não é isso, na minha humilde e sincera opinião. Porque São Sebastião poderia até ter sido um filho de Oxóssi. Poderia até ter sido um lutador, um guerreiro desta falange inumerável de almas que trabalham sobre a irradiação de Oxóssi. Mas com certeza ele não é o Oxóssi. Por isso o sincretismo não existe através dos santos das igrejas da Igreja Católica. Bom, Pai Caetano, se isso não é o sincretismo da Umbanda, o que é? Lembre do que eu falei no começo. O sincretismo é a união de crenças distintas formando uma nova crença. A Umbanda não traz orixás, por exemplo, acabamos de falar. De quem pertence a palavra, o conceito de orixá? Pertence aos povos de língua iorubá. Então esses povos negros sudaneses dão à Umbanda a estrutura cosmogônica, o pensar de como funciona
Deus, de como interpretar Deus, de como Deus está atuando em toda a natureza, em todo o universo. Atua em mim, atua em você, atua na madeira, atua no prego, atua na floresta, nos mares. Entender isso, compreender isso é entender que a Umbanda traz, pega, apropria-se. A Umbanda entende os povos chamados Nagôs, né, o povo Yorubá falante, e traz para ele. Mas nós só temos esta influência Yorubá. Por exemplo, quando você está em um terreiro incorporado com um caboclo, que são indígenas, e ele faz uso de um charuto, por exemplo, ou seja, folhas enroladas formando como se fosse um canudo. E aquela fumaça é espalhada no ambiente e é colocada em determinados lugares do consulente, da pessoa que está precisando de ajuda. Da onde vem essa tradição? Vem muito dos pajés, das pajelanças, das formas religiosas dos índios da América do Sul, especialmente do Brasil, que são do tronco Tupi-Guarani ou do tronco Macrugê. E é dessa tradição que nós herdamos o uso de algumas ervas, a forma como usamos ervas, alguns banhos de descarrego, banhos de imantação, mas em especial formas de manifestação espiritual são típicas das culturas ameríndias, tupi-guaranis e em parte dos Macrugê. E falar de mediunidade? Eu sou um médium de Umbanda. De onde vem a palavra médium? Quem que trouxe essa ideia de medianeiro? O Espiritismo. Ou seja, Allan Kardec, que codifica a compreensão da atividade mediúnica através de longos estudos, de pesquisa, de comprovações, e ele faz a palavra mediunidade. Nossa, então, nós pegamos emprestado este conceito? Sim. E quando nós falamos da lei de ação e reação? Quando nós falamos das reencarnações sucessivas? Isto foi emprestado de outras religiões, entre elas o Espiritismo. Quando nós escutamos os pretos velhos nos aplicarem a ideia de amarmos uns aos outros, de compreendermos como Jesus Cristo nos amou, nós estamos bebendo dessa informação da onde? Do cristianismo. E quando nós falamos, os seus chakras estão desalinhados, o preto velho fez um trabalho muito forte no seu chakra básico. De onde vem a palavra chakra? E quando nós falamos lei do karma, ou relações kármicas? São de povos orientais, em especial oriundos dos brahmanes e dos hindus. Percebam que a Umbanda, ela traz conceitos de diversas formas para fazer a sua compreensão. Então, nós temos que dizer que quando falamos da Umbanda sincrética, é que a Umbanda bebeu de diversas fontes, como se fossem riachos, fontes de água, que vão desembocando num grande leito que nós chamamos Umbanda. Então a Umbanda seria um rio. E cada uma dessas outras seriam afluentes que construiriam esta nossa religião. Sem essas fontes de água, nós seríamos um rio? Nós existiríamos? Não. Então, graças a esses pequenos riachos, ou grandes riachos, que desembocam nesta forma, nós temos o nosso rio, o nosso caminho, a nossa forma de encontrarmos Deus. Isto é uma religião sincrética. Eu também sempre digo que a Umbanda é uma grande árvore, né? Pensando que a árvore é o símbolo do encontro com o divino, porque ela vai até o céu e vai até a terra, nas suas profundezas, com suas raízes. Então, para os povos Nagôs em especial, mas para todos os povos da África Negra, a árvore é um elemento sagrado. Por isso que nós giramos em torno do tronco sagrado. Por isso Irokô e por tantas outras formas de louvor às árvores, especialmente as maiores. Então, neste tronco sagrado que nós chamamos Umbanda, ela tem várias raízes. Mas se nós cavarmos essa terra, encontraremos raízes grossas importantes que alimentam este ser. A raiz dos cultos de nação da África sudanesa, dos Yorubás, da África Banto, dos Angola, dos Congo. Encontraremos uma outra base muito importante dos indígenas, dos Tupi-Guaranis, dos Camaiorás, dos Yanomamis, dos Guaranis Imbiás, dos Chetás, dos Caigangues, dos Xicrins, dos Chavantes, enfim, de tantos povos, aimorés, tupinambás, que contribuem para a formação do saber umbandista.
Nós vamos ter o cristianismo como uma base importantíssima, seja o cristianismo praticado pelas diversas denominações cristãs, entre elas, em especial, o espiritismo, o cristianismo primordial, ou seja, aquele praticado logo após a revelação de Jesus na Terra, como as pregações, as palavras de Paulo de Tarso, que norteiam a ética, o compromisso moral da atividade mediúnica umbandista. Os orientais, em especial o budismo, o hinduísmo e outras religiões da Índia e da região, que nos trazem uma compreensão holística, integral do ser humano, dos chakras, do karma. Percebamos nós que essas raízes é que fortalecem esta árvore. Se eu cortar uma delas, eu perco a árvore. Mas percebam que existem árvores de Umbanda que puxam mais para uma tradição africana. Então, se nós cavarmos aquela árvore, ela vai estar com uma raiz maior. Outras, você vai perceber a presença mais forte do orientalismo, né? Das filosofias orientais. Então, naquela vai estar mais grossa aquela raiz. Mas todas as árvores são Umbanda. E é esta árvore alimentada por diversas raízes que nós chamamos de sincretismo religioso. E para finalizar, uma pessoa pode dizer assim: Pai Caetano, então a Umbanda é menor por ser sincrética, não é? Afinal de contas, ela nasceu de várias outras e se apropriou delas e se formou uma nova. Não, pois eu lhe pergunto, qual é a religião existente no mundo hoje, ou melhor, qual é a religião existente no mundo nos últimos 100 mil anos, talvez, que não seja sincrética? Pense. Espiritismo é uma nova interpretação do cristianismo tradicional, baseado em especial na época da Igreja Católica, e ele pega manifestações paranormais que eram praticadas por povos pagãos da Europa, portanto, celtas e outros cultos conhecidos como Wicca ou como bruxaria, traz para a filosofia cristã e reinterpreta e cria, através da codificação, o espiritismo. Mas vamos pegar o próprio cristianismo, não só a Igreja Católica. O cristianismo. Como é que Jesus Cristo, que pode ser o marco fundador desta nova conjunto de religiões, não foi sincrético? Ele não se baseou praticamente no Antigo Testamento, dando no Torá, ou seja, nos livros sagrados do judaísmo, dos hebreus, uma interpretação nova? Não acionou isso a outras manifestações religiosas, como os seguidores de João Batista, como outros seguidores de diversos profetas que, espalhados no Oriente Médio, contribuíram para a formação do que hoje nós consideramos cristianismo. O budismo, ele não é uma reinterpretação do hinduísmo e de cultos localizados na região onde Siddhartha Gautama habitou, como os ascetas que estavam dentro das florestas da região perto do Nepal. Esses do Tibete, né? Essas religiões, e estou dizendo de religiões importantes, vamos falar do Islã, do muçulmano. O muçulmano, através do profeta Maomé, se baseia também no Antigo Testamento, reinterpreta várias culturas e formas de pensar religioso local e dá uma nova significação, um novo significado. Portanto, todas as religiões modernas, e provavelmente todas as religiões existentes, são sincréticas. Porque isso é da natureza humana. Nós podemos viver e vivenciar, beber de várias informações. Não é maravilhoso você poder ler a Bíblia e tirar informações para a Umbanda? Não é maravilhoso você ler o Bhagavad Gita, né, um livro importante das culturas orientais, em especial do hinduísmo, dos yogis, e dele tirar informações maravilhosas? Não é fantástico poder ler as palavras do profeta Maomé, de Moisés? Eu fico maravilhado com a oportunidade que a Umbanda me dá de poder beber de diversas fontes e consolidar ainda mais a minha vontade de ser umbandista, de professar a minha fé umbandista. Por isso, graças a Deus, nós podemos ter esta vida da diversidade, delas encontrarmos alimento, mas não perdemos a nossa identidade. Umbanda é uma religião sincrética. E eu quero muito depois falar com vocês sobre cada uma dessas raízes, em especial que para mim é uma questão de honra, que são as raízes indígenas e africanas.
a todos o meu saravá muito fraterno, que seja uma semana abençoada a todos e a todas. Até a próxima oportunidade. Saravá, axé.